O grande medo de Paulo não era o imperador Nero. O grande medo de Paulo não era o dragão, a antiga serpente, Satanás. O grande medo de Paulo não era o espinho na carne. O grande medo de Paulo não era o martírio que ele passou em Roma. O grande medo de Paulo não eram os falsos irmãos. O grande medo de Paulo não era a falsa circuncisão, os superapóstolos, os seus compatriotas que o perseguiam de forma feroz. O grande medo de Paulo não eram os desertos, não eram as prisões, não eram os açoites, não eram os chicotes. O grande medo de Paulo não eram os perigos no deserto, a fome, a nudez, a tribulação. O grande medo de Paulo era que depois de pregar aos outros, ele de alguma forma viesse a ficar reprovado. Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, de alguma forma, eu não venha a ficar reprovado. Paulo tinha medo que naquele dia, no dia do juízo final, Jesus lhe dissesse: eu não te conheço. Afasta-te de mim, tu que praticas a injustiça. De facto, estas palavras de Jesus são palavras muito fortes. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão: eu em teu nome expulsei demónios, eu em teu nome profetizei, eu em teu nome fiz maravilhas. Mas Jesus dirá a muitos: eu não te conheço, eu não tenho parte contigo, eu não tenho relação contigo. Então o grande medo de Paulo é que depois de ter pregado aos outros, não fosse achado em Cristo. Então Paulo conhecia muito bem qual era o seu grande inimigo. Paulo sabia que o seu inimigo não era exterior, o seu inimigo não eram as pessoas, o seu grande inimigo não era Satanás, a antiga serpente. O seu inimigo morava dentro dele. O seu inimigo chama-se pecado, natureza terrena. O velho Adão morava dentro de Paulo. Então Paulo reduzia a sua carne à escravidão. O espírito de Paulo sobrepujava a carne de Paulo. O espírito de Paulo, o espírito de Cristo que habitava em Paulo, tentava dominar esta carne que tem uma força, uma tenacidade feroz. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo e a vida que vivo, vivo-a na fé do Filho do Homem. Paulo dizia que já não existia, Cristo era tudo em Paulo, o propósito de Paulo era Cristo, a vida de Paulo era Cristo. Então Paulo conseguiu de forma muito sábia identificar qual é que era o seu inimigo. Paulo dizia que se abstia de tudo o que pudesse pôr em causa alcançar esta coroa incorruptível. Paulo diz: corram de tal forma que o alcancem, que alcancem esta coroa. Abstenham-se de tudo aquilo que pode fazer com que fiquem sem esta coroa. Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me daquilo que ficou para trás, eu avanço para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus. Então, para todos aqueles que ensinam, para todos aqueles que têm uma função de liderança em Cristo, todos aqueles que ensinam outras pessoas, é muito importante, primeiro, nós fecharmos a janela do pecado. É muito importante nós mortificarmos a nossa carne. É muito importante nós estarmos crucificados com Cristo, mortificarmos o nosso velho homem, estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Em segundo lugar, é fundamental nós analisarmos as nossas motivações. De facto, nós podemos seguir a Cristo, nós podemos pregar a Cristo com motivações erradas e nós vemos isso claramente na Bíblia. Multidões seguiam a Cristo não pelo poder de Deus, não pelos sinais que tinham visto, mas porque tinham comido e tinham ficado saciadas. Então Jesus diz às multidões: trabalhai não pela comida perecível, pela comida deste mundo, pelos tesouros deste mundo, que a traça e a ferrugem tudo consomem, mas trabalhai pela comida que permanece para sempre. Onde estiver o nosso coração,
Onde estiver o nosso tesouro, aí estará certamente o nosso coração. Nós temos que identificar quais são as nossas motivações. Para aquele que prega a Cristo, a única motivação deverá ser Cristo. A única motivação para pregar a Cristo é o próprio Cristo. Não há outra motivação pelo qual nós possamos pregar a Cristo. Não por ambição egoísta, não por vaidade, não por vanglória, não por estatuto social, não por aquisição de mais-valias, não para nos inserirmos no grupo, não por desabilidade social, não para sublimação do nosso mal. Não há outro motivo para pregarmos a Cristo que não seja o próprio Cristo. De nada nos valerá fazer muitas coisas em nome do Senhor se o Senhor não for o Senhor da nossa vida. Vou voltar a repetir, de nada nos valerá fazer muitas coisas em nome do Senhor se o Senhor não for a nossa vida. Até poderá valer para outros, até poderá ser uma bênção para outros, mas para nós de pouco valerá se Cristo não for o Senhor da nossa vida. Ele vai nos dizer, eu não te conheço, afasta-te de mim, tu que praticas a injustiça. Em terceiro lugar, já vimos o pecado, já vimos a motivação. Em terceiro lugar, é necessário aquele que prega a Cristo, pregar a palavra. É necessário não pregarmos sobre a palavra, não pregarmos à volta da palavra, mas pregarmos a palavra. De facto, Paulo disse a Timóteo, prega a palavra dentro e fora de tempo. Insta, redargua com toda a longanimidade e doutrina, sabendo que nos últimos dias sentirão comichão nos próprios ouvidos e juntarão para si mestres segundo as suas concupiscências. Não suportarão a sã doutrina e juntarão para si mestres, sentirão comichão nos ouvidos. De facto, numa altura em que a informação é tanta, nós podemos ouvir aquilo que queremos e não aquilo que nós necessitamos. E é muito importante nós, por vezes, sermos confrontados com a verdade. Quarto ponto. É muito importante, se nós, por um lado, pregamos a palavra, é muito importante nós vivermos a palavra. Aquele que prega a palavra deve viver a palavra, porque se não viver a palavra, é hipócrita. É necessário nós vivermos aquilo que pregamos. E é necessário fazermos um esforço cada vez maior para haver uma coerência e uma congruência entre aquilo que nós anunciamos e aquilo que nós vivemos. E de facto, por vezes, há uma disparidade, há uma diferença abissal entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. De facto, nós precisamos de viver aquilo que pregamos. E se nós vivermos aquilo que pregamos, nós vamos levar mais pessoas a Cristo. Por fim, é muito importante nós analisarmos que tipo de culto nós estamos a promover. Será que é um culto baseado nas Escrituras? Será que é aquele culto original de Abel? Será que é o culto agradável ao Senhor? Ou será que há uma deturpação no nosso culto e um culto que não é aceitável a Deus? Dentro disto, eu não tenho nenhum problema em dizer que a confissão positiva que atualmente se apregoa, não há problema com a confissão positiva, desde que a confissão positiva se alicerce nas Escrituras, desde que aquele que confessa positivamente acredite naquilo que está a confessar. Se eu disser a este monte, levanta-te e precipita-te no mar, e se eu não duvidar no meu coração, então assim será feito. Mas eu posso dizer a este monte para se levantar e se precipitar no mar, mas eu posso não crer naquilo que estou a dizer. Se eu não creio naquilo que estou a dizer, eu não tenho fé, sou um homem de pequena fé, e aquilo que eu estou a dizer não vai acontecer. Então não há problema nenhuma com a confissão positiva no culto, quando ela se baseia nas Escrituras e quando aquele que confessa crê naquilo que está a confessar. Por outro lado, os cultos mais místicos, onde o escuro domina, onde há um apelo às nossas sensações e emoções, também pode não ser problemático. Pode não ser problemático se Cristo for o centro do culto, se o culto estiver baseado na palavra,
porque não há problema em nós apelarmos às emoções dos cristãos, não há problema de apelarmos às sensações, porque nós somos alma, corpo e espírito, mas há um problema quando nós tiramos Cristo do centro e isso passa a ser o nosso foco. Apelar às emoções de forma a despertar sensações e a despertar sentimentos que não estão arraigados e edificados em Cristo. Então, fazendo uma síntese, para quem ensina, para quem tem cargos de liderança em Cristo, é muito importante nós morrermos para o pecado, fecharmos as janelas do pecado, como Davi não fechou aquela janela do pecado. Davi não fechou aquela janela do pecado. É muito importante nós analisarmos as nossas motivações, e só há uma motivação para pregar a Cristo, que é o próprio Cristo. É necessário nós pregarmos a palavra. Porquê? Porque um dos sinais do fim dos tempos é a apostasia, e a apostasia está baseada, alicerçada na deturpação da sã doutrina. E, em quarto lugar, é muito importante nós vivermos a palavra que pregamos. Tem que haver uma coerência. E, por fim, é necessário nós analisarmos que tipo de culto nós estamos a oferecer ao Senhor. Será que é um culto que Deus está a aceitar? Será que é um culto baseado dentro dos padrões bíblicos? Espero que este vídeo te faça refletir, como já me fez a mim. Ora por mim para que eu possa estar alinhado nestas áreas que eu disse e que possas gostar deste vídeo, que possas partilhar este vídeo e que possas subscrever este canal. Deus te abençoe ricamente.